Pronto. Último dia do ano e a gente vai fazer um vídeo diferente hoje. Eu vou fazer uma retrospectiva, tem tudo a ver com o final de ano. Vai ser uma briga pra ver quem fica. Isso, vem cá. Cuidado só com o microfone. Passa pra cá. Pronto. Oi, tudo bem? Como a gente fala de política nesse canal, vou trazer aqui mais ou menos uma notícia de cada mês. E eu trouxe pra comentar essas notícias a pessoa que dividiu comigo todos os cafés da manhã. Junto com o Vila. Marco Antônio Villa. Sempre falando mal do Bolsonaro. Aliás, é só o que o Villa faz nos vídeos dele. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho pra gente conversar. Hoje a gente vai ter participação especial também de alguns doguinhos. Provavelmente vocês vão ouvir algum barulho aqui, mas vamos começar então pelo começo. Janeiro de 2021, que é um mês muito especial e numa data mais especial ainda. 17 de janeiro, aniversário desta musa aqui. Meu aniversário, 17 de janeiro desse ano, foi o dia em que começou a vacinação aqui no país. A primeira pessoa vacinada aqui no país foi uma enfermeira lá de São Paulo, que estava na linha de frente de enfrentamento na Covid, era do grupo de risco, e ela foi vacinada com a Pfizer. Coronavac. Ou vacina. Ou vacina do Dória. Vacina do Dória. E graças ao Dória que ela conseguiu ser vacinada, porque se dependesse do Bolsonaro, a gente só ia vacinar em abril, final de abril. Já que a gente viu ao longo do ano que o contato da Pfizer com o governo brasileiro, fosse direto com o presidente ou com os que estavam ali intermediando essa negociação, foi um contato super dificultoso. Ela tinha a intenção, a Pfizer, de fazer do país, do nosso Brasil, vitrine de vacinação, mas Bolsonaro flopou essa ideia, como ele flopa tudo de bom que pode acontecer aqui, e no final das contas a gente começou a vacinação meio que nessa fase turbulenta, graças ao Dória lá em São Paulo, e só depois que a gente conseguiu avançar com outras vacinas que vieram pra cá. No final do ano de 2020, teve vamos dizer, uma redução muito grande do número de mortes por Covid. E acabou que o pessoal o Bolsonaro até chegou a fazer um comentário falando que a pandemia tinha acabado, o pior já tinha passado, né? Mal sabia ele o que ia acontecer nos meses depois de 2021. Mas eu acho que aconteceu muito isso. Então meio que eles largaram, já tá acabando isso, vamos pedir nada, né? Já tem aquela ideologia toda anti-vacina, que vacina implanta chip, que vacina é um tipo de doutrina que cerceia a sua liberdade. E aí meio que fizeram o quê? Uma baita de um corpo mole mesmo para poder pedir essas vacinas. Né? Inclusive, final de dezembro, início de janeiro, a gente teve Pazuello fazendo aqueles pronunciamentos horrorosos, né? Pra que essa ansiedade? Pra que a pressa? Pra que a angústia? A vacina vai chegar no dia D, na hora H. Coisas, né? Exatamente. Agora a gente passa pra fevereiro. Em fevereiro, a gente teve eleições para o presidente da Câmara e presidente do Senado. Essas eleições elegeram Lira como presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco como presidente do Senado. Ambos eram os candidatos que o governo apoiava. Inclusive, para a eleição do Lira, a gente teve emendas extra-orçamentárias, a gente teve Centrão chegando no governo, né, com troca de cargos, porque era muito interessante para o Bolsonaro colocar alguém que fosse seu parceiro, seu comparsa como presidente da Câmara, porque naquela época já estava rolando um monte de informação sobre impeachment. As pessoas já estavam se manifestando, principalmente por conta dessa bagunça na condução da pandemia, e tinham vários pedidos de impeachment que quem é responsável por aceitar, por receber, por dar andamento é o presidente da Câmara. Se ele colocasse lá alguém que ia atrapalhar esses pedidos de impeachment, para ele era extremamente interessante, foi exatamente o que ele fez. Uhum. O Lira nada mais é do que o fisiologismo, né? Daquele Brasil profundo, como diz o pessoal do Antagonista. Brasil profundo, exatamente. Ele é nada mais do que a personificação do Centrão mesmo, daquele político que trabalha em prol de enriquecimento, de poder, de influência, e aí ele entrou na posição mais influente da Câmara dos Deputados agora, graças ao lobby que o Bolsonaro fez. Chegamos em março.
Em março, eu quero dar um destaque para uma notícia que foi a causa dessa blusa existir. A gente viu em março o STF anular as condenações do Lula e o Lula recuperou a sua condição de elegibilidade. Ele pôde começar a cogitar a sua possível candidatura. A gente já imagina que hoje em dia ela é quase certa para presidente agora nas eleições de 2022. E o papel que ele passou a assumir a partir de então foi de injustiçado, né? Tudo que foi provado, investigado em relação a ele, a pena que ele chegou a cumprir, né? Ele ficou um tempo preso. Tudo isso foi usado como se tivesse sido politicamente contra ele, para que ele não concorresse às eleições de 2018, e aí ele voltou com toda a força e a gente passou a ter que lidar com o cenário de lulistas e bolsonaristas, Lula e Bolsonaro no segundo turno, que são candidaturas completamente pautadas pela rejeição, são as candidaturas mais rejeitadas que a gente tem. Em relação ao Lula, tem uma frase que fala assim, né, que no Brasil nem o passado é certo, né, até o passado é uma incógnita. É duvidoso. É duvidoso. Foi exatamente o que aconteceu, né? Abril, a gente teve a CPI da Covid. Na verdade, ela foi instaurada em abril. Era para ter começado muito antes, porque o requerimento que foi feito pelo senador Randolph Rodrigues foi apresentado lá em fevereiro. Mas, assim como o Arthur Lira barrou os pedidos de impeachment na Câmara, o Rodrigo Pacheco mostrou ali a sua gratidão pela eleição que foi apoiada pelo governo, apoiada pelo Bolsonaro, e deu uma segurada nessa CPI durante uns 2 meses, basicamente. Aí, por uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, a CPI foi instaurada e a partir de abril a gente acompanhou todos aqueles depoimentos. Deixa rolar a CPI. Maio. Vamos passar para maio, e em maio eu tenho que dar um destaque para uma notícia que eu vou, na verdade, direcionar vocês para lerem essa notícia. Leiam, de verdade. É uma notícia da revista Piauí e ela conta sobre um episódio que aconteceu quando o ministro Celso de Mello... Percebam que, aliás, esse ano teve muita conexão entre STF, Executivo e o Legislativo, né? Enfim, mais uma vez, numa dessas situações em que o STF estava investigando coisas que estavam acontecendo ali no governo Bolsonaro, nesse caso específico ligado àquela situação que fez o Moro deixar o governo lá em abril do ano passado, né? Que foi sobre o Bolsonaro querer intervir na Polícia Federal. O ministro Celso de Mello, na verdade, sugeriu, ele fez um pedido de informação pro Augusto Aras, que é o PGR, para saber se era necessário ou não pedir busca e apreensão do celular do Bolsonaro e do Carluxo, do 02. Quando essa notícia de que o celular dele poderia ser apreendido chegou aos ouvidos dele, ele mobilizou todo o governo para de alguma forma, impedir que isso acontecesse. E quando eu digo de alguma forma, eu estou incluindo aqui de maneiras ilegais, de maneiras antidemocráticas. E foi exatamente isso que ele fez em maio, numa reunião com a presença do general Heleno, que eles tentaram, a intenção era de enviar tropas ao STF. O Bolsonaro chegou a esse nível e é interessante a gente perceber que nessa reunião ela se estendeu, passou do horário que estava previsto, ela entrou no horário que o Bolsonaro teria uma reunião com o André Mendonça e ele acabou fazendo parte desse assunto, tentando legitimar uma invasão do Executivo no STF. André Mendonça é um nome que a gente vai ter que... Guardem esse nome. Mais tarde a gente vai voltar nele. Junho. Em junho a gente teve uma notícia boa. É boa, mas não Finalmente. é. Ué, Porque aqui no Brasil as coisas boas não são tão boas assim. Tem notícia boa aqui, né? Não. Até eu comecei falando da vacinação, que era boa, mas teve esse tanto de intercorrência. E agora essa notícia que é a demissão do Ricardo Salles também vem recheada de coisa. Mas é uma ótima notícia. Por que não é boa? Porque o motivo da demissão do Ricardo Salles é a coisa mais bizarra do mundo. Quem é Ricardo Salles antes de qualquer coisa? Era o ministro do Meio Ambiente. Exatamente. O Ricardo Salles pediu demissão, foi demitido, foi exonerado, porque ele estava respondendo por crimes contra o meio ambiente. Ele era o ministro do meio ambiente, mas aparentemente ele não sabia muito bem o que fazer. Porque não avisaram pra ele que ele tinha que ser a favor do meio ambiente. Entendeu?
Fala assim, você vai ser ministro do meio ambiente. Aí ele falou, sou ministro do meio ambiente, mas eu sou a favor ou é contra? O meio ambiente, entendeu? Não avisaram. Né? Como ele disse na reunião lá de 2020, de abril de 2020, que ele falou assim, vamos passar boiada, vamos aproveitar a situação, vamos passar boiada, é isso que ele foi fazendo. Exatamente. Ele estava respondendo por crimes, inclusive de exportação ilegal de madeira. Enfim. O delegado que investigou o Ricardo Salles lá no Amazonas, né, nesse tráfico ilegal de madeira, que foi apreendida, contrabando, né, que foi o estopim ali, ou seja, foi a gota d'água para tudo degringolar, ele foi transferido depois para Volta Redonda, aqui para o Rio de Janeiro. Eles tiraram o delegado Tiraram o que cara de investigou lá, que investigou, por que será, né, e colocaram outro cara lá. Em julho, começaram as manifestações de rua contra o Bolsonaro, a favor do impeachment. Essas manifestações começaram primeiro pela esquerda, que foi às ruas com máscara, respeitando um certo distanciamento social. Só que numa dessas manifestações que aconteceu em São Paulo, teve um incidente que a gente considera que foi bastante infeliz. E é para esse incidente que eu quero dar destaque. Ele aconteceu exatamente em julho, que foi o incêndio da estátua do Borba Gato. O Borba Gato, quer explicar quem ele é? Era um bandeirante, né? Que foram os responsáveis pela interiorização do Brasil. E ele era um escravocrata. Esse incêndio foi porque eles consideram que o Borba Gato é racista. E aí é aquele movimento antirracismo, como se esse símbolo representasse algum perigo para a realidade de hoje. Acontece uma tal de uma iconoclastia por esses movimentos de esquerda, meio que assim, vamos destruir, vamos desintegrar esses ícones do passado que compactuavam com uma cultura machista, escravocrata, patriarcal, racista. Mas a gente tem que entender que tudo isso faz parte da evolução da sociedade, né? Foi um dano ao patrimônio público, mas não só, foi um dano à nossa história também. O brasileiro fica puxando muito dessas coisas. Isso aí não é brasileiro, isso aí foi importado dos Estados Unidos, da Europa. Não está acontecendo. Agosto, mês do desgosto? Mês do desgosto. Inclusive, a notícia que eu escolhi para dar destaque em agosto foi o que aconteceu lá no Afeganistão, porque foi uma notícia que repercutiu bastante. A gente viu que os Estados Unidos retiraram as tropas que estavam lá no Afeganistão, e isso abriu espaço para que o Talibã tomasse o poder de uma forma violenta. E a gente viu até um desespero do povo lá, né, quando eles souberam o que aconteceu. Entrando nos aviões, né, tentando entrar pelo trem de pouso, caindo lá do alto na hora que o avião decolou. Nossa, querendo fugir desesperadamente mesmo do país. E essa tomada de poder pelo Talibã representou para as mulheres uma situação particularmente pior, porque elas perderam muitos direitos com isso, elas perderam muita liberdade de trabalhar, de estudar, foram forçadas a casar, e elas especificamente ficaram com muito medo do que o país voltaria a ser, né, a partir dessa tomada de poder. E aqui no Brasil, no finalzinho do mês, o que a gente viu acontecer era para ter sido o enterro daquela história, daquela confusão que o Bolsonaro criou com o voto impresso. Porque a gente viu que ele foi inflando as seclas. Pra dizer que houve fraude nas eleições, pra descredibilizar as urnas eletrônicas. Teve um embate ali entre ele e o ministro Luiz Roberto Barroso, que era, na época, o presidente do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, pra dizer exatamente, olha, não tem fraude, enquanto o Bolsonaro dizia que tem fraude, alegando que teve fraude nas eleições em que ele próprio ganhou, enfim. E aí, pra acabar com esse assunto, eles fizeram um acordo de, vamos colocar esse assunto pra ser votado no Congresso, na Câmara. E se não passar lá, porque a Câmara representa o povo, é a voz do povo, se não passar lá, a gente para com esse assunto. E foi exatamente o que aconteceu no final de agosto. A Câmara não passou, não aprovou a PEC do voto impresso. Mas é claro que isso não enterrou assunto coisa nenhuma, né? Eu vi até um vídeo, acho, da Gabriela Prioli falando também que enquanto o Bolsonaro vai colocando essas cortinas de fumaça, né, que são assuntos super polêmicos, que vêm do nada, absolutamente nada, outras coisas vão sendo passadas, que a gente não percebe. E aí, justamente, esse assunto do voto impresso, da PEC do voto impresso, nos traz para setembro, porque como... Nossa, setembro foi um mês tenso.
Como esse assunto não foi encerrado, e essa era uma pauta dele de afrontar a democracia. A intenção do Bolsonaro era desestabilizar as nossas instituições. E ele foi fazendo isso até que resolveu fazer uma manifestação no dia 7 de setembro. E nesse dia 7 de setembro, que a gente geralmente tem os desfiles, por conta da pandemia, não ia ter os desfiles, mas a gente teve uma manifestação que foi muito grande. Muita gente foi às ruas, nem todo mundo compactuava ou estava ciente de quais eram as intenções do Bolsonaro específicas, porque ele pretendia sim dar um golpe. Mas teve bastante apoio, teve muita gente, na verdade tomou uma proporção que tinha gente tão alienada nessas manifestações, que eles chegaram a achar que tinha sido instaurado o estado de defesa, o estado de sítio, não sei exatamente. Que tinha invadido o STF. Que eles tinham conseguido invadir o STF. Aqueles vídeos dos caminhoneiros, teve muito apoio dessas classes, né, de caminhoneiros, foram pra Brasília, aqueles Trovão, né, que ficavam fazendo uns vídeos lá no... Aquele cantor, o Sérgio Reis. Nossa, foi uma confusão, setembro foi uma confusão. E aí ele criou... Eu fico achando que eu tô num universo paralelo, sabe? Isso é coisa de universo paralelo. Aquela coisa que você fala assim, imagina... fala qualquer coisa aleatória no universo paralelo. O Sérgio Reis é o líder de uma manifestação pró-ditadura. E é isso que tá acontecendo, cara. Exatamente. Muito louco isso, cara. Muito louco. E aí... Em setembro, então, começou essa repercussão da manifestação, foi muito grande e isso acabou dando força para a pauta do impeachment. A gente viu as instituições se responderem a isso, né? Teve pronunciamento do Congresso, teve pronunciamento do STF. Todos os ânimos estavam inflados para tentar conter o Bolsonaro. As manifestações que estavam marcadas para o dia 12 contra o Bolsonaro foram ganhando força, foram ganhando adesão da esquerda, porque elas tinham inicialmente sido agendadas pelo MBL, que é um movimento ligado à direita. E o clima era de, não é possível, agora ele atingiu o limite e a gente vai colocar um fim nisso e o impeachment vai passar. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. E essa pedra se chamava... Michel Temer, o vampiro brasileiro. Michel Temer chegou com aquela cartinha ridícula, diga-se de passagem, que ele escreveu, pediu pro Bolsonaro assinar. O Bolsonaro que tinha pedido o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que foi rejeitado, o impeachment, claro, não tinha nenhum fundamento, acabou nessa cartinha elogiando e pedindo desculpas ao Alexandre de Moraes e dizendo que ele não tinha intenção de golpe nenhum, que ele respeitava as instituições, que ele não ia desobedecer a ordem nenhuma do STF, enfim, deu uma acalmada nos ânimos, mostrou ali que mais ou menos existe um certo controle dessas atitudes bizarras do Bolsonaro. E isso enfraqueceu as manifestações que já não tinham tido muita adesão antes. A gente foi pro dia 12, a gente ficou, né, empolgado pro dia 12. Na verdade, as manifestações do dia 12, elas foram anunciadas antes mesmo do Bolsonaro anunciar as do dia 7, né, falar que as do dia 7 iam ser grandes. E eu fiquei, cara, agora vai. Pô, e o pessoal foi aderindo, mas a gente viu PDT, Ciro Gomes, Tico Santa Cruz, muita gente da esquerda raiz, né, que tem bastante, vamos dizer assim, influência. Teve lá. Uhum. Mas não foi quem? O Lula. Não foi quem? O PT. Que é quem puxa o pessoal. Né? Enfim, chegamos em outubro. Em outubro, a CPI, que começou lá em abril, finalmente foi concluída. A gente viu Covaxin, o caso Covaxin, a gente viu a Prevent Senior, a gente viu que o Bolsonaro e o gabinete paralelo lá, o Ministério da Saúde paralelo dele, queriam realmente incentivar a imunidade de rebanho, ou seja, eles queriam que as pessoas se contaminassem, e aí o relatório final da CPI foi entregue, indicando que o Bolsonaro cometeu 9 crimes. E esse relatório, ele na verdade condensou todas as provas que foram colhidas ali em relação não só ao Bolsonaro, mas a todas essas autoridades que de alguma forma cometeram algum crime relacionado à pandemia. E ele já é um instrumento que por si só é capaz de gerar denúncia pelo Ministério Público. Já tem ali indícios de crime, indícios de autoria. Só que bateu na mão de Augusto Aras, que é o PGR indicado pelo Bolsonaro. E assim, eu não vou dizer que ele não fez nada, porque nada de fato não é verdade. Ele fez alguma coisa, ele não fez nada relevante, porque essa alguma coisa que ele fez
foi simplesmente pedir mais investigação em relação a alguns fatos que ele selecionou ali. Para o Bolsonaro não teve nenhuma consequência. E essas investigações a gente nem sabe o que está acontecendo, não está tendo muita repercussão. Elas eram desnecessárias, porque, como eu disse, o próprio relatório da CPI já traz ali o que era necessário para oferecer a denúncia, mas foi mais para não dizer que estava assim mofando na mesa dele. E no final das contas, até agora, uma grande pizza. Uma pizza gigante. E o Bolsonaro ali, no mesmo lugar dele. Exatamente. Outubro finalizou com a flopagem do relatório da CPI e a gente chega em novembro com uma nova modificação no jogo político. Essa situação que se estabeleceu em março, nem Lula nem Bolsonaro, ganhou agora um novo ator com força, ele chegou com força, que foi Sérgio Moro. Vocês lembram dele? Sérgio Moro. Aquele cara da Lava Jato, depois virou ministro, estava sumido. Sérgio Moro saiu do governo em abril do ano passado, ficou trabalhando nos Estados Unidos, até que por um chamado da população ele disse que ele tinha que vir e colocar a sua pré-candidatura à presidência. Ele se filiou ao Podemos, que é o partido do... Como ele chama? Álvaro Dias? Do Álvaro Dias. Que é senador. Ele se filiou a esse partido, que não é um partido muito grande, tanto que a campanha dele tá meio bagunçada ainda. Ele tem mais apelo por conta da Lava Jato, e essa é a principal pauta que ele apresentou até agora. Essa é a principal pauta dele, é o mote para conseguir pessoas que se engajem com a causa dele. Só que, na verdade, essa é uma pauta muito mais de 2018 do que de 2022. Até agora a gente não viu o Moro apresentar nenhuma proposta para a economia, para a saúde, que são mais urgentes nesse momento. O problema da campanha do Moro, na minha opinião, está fazendo uma aproximação muito grande ao pessoal também da extrema-direita. Muitos que eram, há 2 meses atrás, partidários do Bolsonaro, estão virando jogo por causa do derretimento do Bolsonaro. Não porque viram que o Bolsonaro está fazendo errado, mas porque o Bolsonaro está perdendo apoio. Eles. Então o Moro acaba que tá ficando muito parecido com o Bolsonaro realmente, em alguns sentidos. E também ele tinha que estar fazendo uma militância há muito mais tempo também. Sumir, desaparecer, deixar as coisas acontecerem. Depois voltar com atender um chamado do povo. Fala sério. Vamos ver o que vai acontecer nas eleições o ano que vem, mas o que a gente tem hoje em dia é Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro como candidatos relevantes. E a gente chega em dezembro. Vocês se lembram do André Mendonça? Aquele que participou de uma reunião que estava ali já acontecendo para enviar tropas para o STF, para não deixar o STF pegar o celular do Bolsonaro? O André Mendonça hoje ocupa uma das cadeiras do STF. O Bolsonaro indicou ano passado o Cássio Conká, e esse ano ele teve a oportunidade de indicar mais um ministro do STF. E ele indicou o André Mendonça há muito mais tempo, só que ele ficou no banho-maria da sabatina praticamente 5 meses. O Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, era quem iria marcar essa sabatina, que é o segundo passo para que ele fosse aprovado para ocupar de fato a cadeira no STF. E rumores ali de que o Davi Alcolumbre, na verdade, não queria que o André Mendonça fosse o novo ministro. Ele defendia, na verdade, o Augusto Aras. Ficou ali enrolando aquilo. O fato é que André Mendonça é um ministro terrivelmente evangélico. Ele teve um apoio religioso muito grande. Teve gente rezando para ele no Monte Roraima. Teve a primeira-dama fazendo ali uma homenagem em outras línguas após a aprovação dele para ocupar essa cadeira no STF. E é esse ponto aí, eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre essa mistura ali entre religião e Estado, que foi além, é claro, dessa outra ligação dele com a reunião de enviar tropas. São pontos pra mim que pesam muito contra a posição que ele ocupa agora. Ele vai ser ministro do STF até completar 75 anos, e isso é tempo pra caramba. E o que tá acontecendo agora? Pois é, final de dezembro, a gente tem... Pois é, a gente começou o ano com o Bolsonaro, e isso foi uma coisa que eu esqueci de comentar, com o Bolsonaro ignorando o que estava acontecendo em Manaus, que o pessoal que estava internado nos hospitais não estava tendo mais acesso a oxigênio, estava faltando oxigênio lá em Manaus. E aí vocês devem se lembrar de todo aquele horror daquele início do mês, início do ano.
E agora, no final de dezembro, a gente tá vendo a tragédia na Bahia com as enchentes. E o Bolsonaro está curtindo as férias em Santa Catarina, andando de jet ski. Emendou o Natal com o Ano Novo. Não é férias, é um recesso. Ele não deixou o vice no lugar dele, que seria o caso das férias. Ele continua trabalhando, ou seja, o cara não tá trabalhando, não tá fazendo nada, delegou um ministro ali, ministro aqui, mas não fez nada, tá curtindo. Você, nós, estamos pagando por essa farra que ele tá fazendo. Por essa farra. Enfim, gente, notícias ruins, como eu disse, aqui no Brasil é difícil a gente conseguir uma notícia boa. Na verdade, também, eu gosto de dar atenção para essas notícias ruins pra gente não viver num mundo paralelo, porque tem muita coisa errada acontecendo e a gente precisa ter consciência para conseguir reagir da maneira correta. Foi uma retrospectiva muito rápida e a gente espera que o ano que vem seja o último ano para lidarmos com Bolsonaro presidente, que foi o surto coletivo desses anos desde 2018, que eu não acredito que a gente tá tendo que lidar com isso até agora. É verdade. Enfim. E no universo paralelo, onde a gente pensasse, cara, esse cara aí vai fazer tudo de pior, tudo de mais mal feito, tudo de mais escatológico, vai acontecer? Aconteceu no nosso. A gente fala assim, porra, tem uns memes, né, que a gente vê na internet, são assim, porra, no universo, são tantos universos paralelos, tem um multiverso, eu vim cair logo naquele que o Bolsonaro é o presidente do país. Espero que a gente mude essa realidade logo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mo, pede pra galera curtir, compartilhar. Galera, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para receber as notificações e compartilhem com quem vocês queiram compartilhar, porque ela vai sempre tentar trazer para vocês conteúdo de qualidade falando sobre política de uma maneira muito acessível, para que você que não entende política e está vendo a gente hoje consiga entender, beleza? Ela é foda. Se vocês lembrarem de mais alguma notícia retrospectiva desse ano aqui, deixa aqui nos comentários, tá?